E aí, aqui é o Node e imagine só, você é um habilidoso usuário de magia, mas precisará derrotar um Wyvern brutal apenas com a sua força física. Galera, estamos no anime Saihachi no Paladin, episódios 7, 8 e 9. Após um longo dia de caminhada, Will e Menel decidem acampar em meia floresta para recuperarem suas energias. O meio-elfo então suplica ao povo da natureza para que lhe concedam um abrigo, como uma cama de grama, um telhado de árvores e tolerância para um convidado inesperado. Will fica maravilhado observando que o pedido que seu companheiro fez estava sendo concretizado. Durante o jantar, o elfo informa que vai apenas levar o garoto até o local onde os demônios estão, mas que não tem nenhuma intenção de ajudá-lo a derrotar as criaturas. Ouvindo isso, Will não se importa muito e apenas agradece só pelo fato de estar sendo guiado até o seu destino. Mais tarde naquela noite, ele contesta se vão vigiar a área, mas o arqueiro lhe responde que as fadas farão esse trabalho e se algo se aproximar, elas começarão a fazer barulho para alertá-los. No dia seguinte, os dois viajantes chegam a uma vila que, devido à presença dos demônios naquele lugar, acabou se tornando uma ruína. O elfo pede que o garoto espere escondido enquanto ele realiza o reconhecimento do local. Ao retornar, conta que as criaturas estão planejando realizar um ritual no templo. Dessa forma, muitos estão de guarda. O arqueiro conta que existem dois comandantes com cara de lagartos, e Will confirma dizendo que se tratavam de Vraskas. Em seguida continua repassando as informações, afirmando que existem alguns soldados patrulhando ao redor da área, e no centro da ruína há pelo menos uma besta demoníaca. O garoto pergunta como é a aparência dessa besta, e seu companheiro lhe diz que ela possui uma cabeça humana, mas um corpo de leão e porta consigo asas como a de um morcego. Imediatamente o paladino identifica a criatura como sendo uma mantícora. Assim, sabendo de todas as informações, o jovem afirma que aquilo não será problema e que vai acabar com todos eles bem rápido. Will então surpreende os demônios no templo, se tornando invisível e atravessando sua lança no corpo de um dos comandantes. Em seguida, conjura uma teia de aranha sobre a besta meio humana, assim a capturando e impossibilitando a mesma de realizar alguma ação. Um dos lagartos ataca o garoto com sua espada, mas ele se desvia com sucesso, realizando um salto por cima da criatura e em seguida consegue derrotá-lo com sua lança. Percebendo a movimentação inimiga em sua direção, conjura o feitiço de óleo, assim conseguindo com que todos os soldados caiam em uma poça escorregadia. A mantícora consegue a proeza de se soltar da teia de aranha e avança na direção do paladino, que rapidamente se defende de sua investida e usa suas magias de aceleração e poder. Dessa forma, finaliza com sua lança perfurando o corpo da criatura. O garoto então percebe que recebeu ajuda de seu companheiro, pois o mesmo eliminou dois soldados com suas flechas. Ele então é questionado do porquê forneceu reforço, mas explica que apenas se aproveitou da situação, já que percebeu a vitória no combate. O arqueiro menciona que não é comum alguém conseguir lutar sozinho com vários demônios ao mesmo tempo, e que a força de Will é anormal, e pergunta se ele realizou algum treinamento especial ou algo do tipo. Mas o paladino, com um tom de brincadeira, responde que seu poder estava naquele nível porque come muito pão. Assim, os dois começam a explorar aquele antigo vilarejo. Will percebe que ainda existem muitas almas naquele lugar que não obtiveram um sono eterno. Dessa forma, ele segue orando por todos os guerreiros que morreram em combate defendendo sua cidade. Mais à frente, Menel consegue ouvir uma voz que vem debaixo dos destroços, lhe chamando de irmão, e ao ver aquilo percebe que se tratava de um morador da vila que acabou tendo seu corpo todo queimado e mesmo assim ficou esperando o elfo voltar para ajudá-lo. O arqueiro então segura nas mãos do garoto e pede desculpas por ter demorado. Em seguida diz que ele deveria descansar e ir dormir. Will nesse momento ora para Gracefell, a deusa da luz, e pede que ela conceda paz e orientação para aquela criança. Dessa forma, seu espírito consegue finalmente descansar. Após isso, Menel se desculpa com o paladino, pois tinha em sua cabeça uma outra ideia do menino. O paladino percorre por toda a vila, fazendo suas orações por todos os que morreram na batalha, e quando já haviam visitado os pontos mais importantes, o elfo diz a Will que ainda resta um último lugar que gostaria de visitar. Desse modo, os dois jovens se encontram frente a uma casa em ruínas e Menel chama por alguém, e no mesmo instante uma voz corresponde a seu chamado. E então um fantasma chamado Marple aparece para os garotos e Will fica aflito com sua presença, já que ele percebe que a velha possui um nível de poder bastante elevado. O garoto então coloca sua mão na Overeater, desse modo pronto para atacar caso ela tente algo, mas a velhinha diz que não precisa se preocupar, afinal não tem intenção alguma de fazer nada. Menel explica para a velha senhora que Will é um sumo sacerdote genuíno e que é especialista em devolver almas perdidas ao ciclo da morte e do renascimento, e também cura pessoas feridas. Marple parece não ligar para tudo aquilo
aquilo, mas sabe que o garoto, o arqueiro, esconde algo. Ela então diz que matar e roubar não é o tipo de coisa que ele faria. O jovem, já sem paciência, questiona, dizendo que todos estavam morrendo de fome e que precisava fazer algo a respeito disso. Enquanto golpeia o espírito da senhora, ele afirma duvidar da existência dos deuses, já que eles nunca o ajudaram em nada e que naquele momento só queria dar um fim em tudo aquilo, seguindo o mesmo caminho que ela. Afinal, a vida de um meio-elfo era muito longa. A velhinha então o conforta, dizendo que os deuses sempre estarão protegendo e cuidando dele, mesmo que tenha ódio deles ou que não acredite em sua existência. As divindades sempre serão a luz que guiarão seu caminho. Ela então pede que Will seja amigo dele, pois no fundo Menel é um bom garoto e não está do lado do mal. Marple então avisa ao paladino que os demônios têm uma fortaleza no fundo da floresta e que é desse lugar que as bestas e criaturas saem para atacar todas as vilas e lugares próximos naquela área. Desse modo, ela responde ao menino que só estava presa ali porque tinha que contar isso para alguém antes de ir. Assim, ela se despede do jovem elfo e segue para seu ciclo de morte e ressurreição. Após ficarem sabendo disso, os dois amigos fazem uma busca no vilarejo por todos os corpos daqueles que faleceram e posteriormente trazem de volta os humanos que conseguiram escapar do ataque dos demônios. Todos fazem suas orações pelas almas dos mortos e começam novamente a reconstruir e dar vida àquela pequena vila. Os habitantes no final do dia resolvem fazer uma festa com os suprimentos que conseguiram guardar antes da destruição e chama Will para comer e beber, já que ele foi o herói que acabou com as criaturas que estavam rondando por aquela área. Ao sair da festa, o paladino observa uma fada em meia floresta e começa a segui-la com sua lança de luz na intenção de encontrar Menel. Enfim, ele acha o elfo no topo de uma antiga fortaleza. Ao se aproximar, os dois observam a maravilhosa vista, mas o arqueiro fala que aquelas ruínas são um ninho de mortos-vivos e que todos os aventureiros que entraram naquele lugar nunca mais voltaram. Ouvindo aquilo, Will diz que vai até lá no dia seguinte, pois existem muitos seres que ainda não foram para o ciclo da vida. Se aproveitando da situação, o paladino pergunta a seu companheiro sobre a senhora Marple, mas tudo que ele responde é que ela era uma velha bem esquisita. E nesse momento nós sabemos um pouco do triste passado de Menel, que nasceu ao norte de Grassland, na grande floresta de Erin, onde vivem os elfos. Sua mãe fugiu daquele lugar e pouco tempo depois voltou grávida de um estranho, deu à luz ao seu filho e morreu em seguida. Ele acabou crescendo em ritmo diferente dos outros e por isso ninguém o aceitava. Todos diziam que o garoto era uma grande vergonha e assim ele fugiu para a floresta. Como sabia usar arco e flecha, conseguiu sobreviver por muito tempo sozinho, sem a ajuda de ninguém, apenas de suas fadas, que somente ele conseguia enxergá-las. Assim seguiu seu caminho para Southmark, onde havia muitas ruínas antigas. Nesse lugar fez parte de um grupo temporário, mas houve uma briga por algo que encontraram no local, e um membro envenenou todos os outros, mas o garoto elfo foi o único que conseguiu sobreviver, matando o traidor em seguida. Caminhando novamente sozinho, o jovem já esgotado desmaiou perto de uma vila, e naquele lugar foi salvo por Marple, que na época era bem mais nova. Ela o resgatou, lhe deu comida e abrigo, além de ensinar Menel a ser uma pessoa melhor. No fim, o jovem elfo diz a Will que ele tem sua gratidão por tê-lo parado antes que pudesse fazer algo que não teria mais volta, e por salvar o povo da vila, e por isso pede para receber a proteção divina da deusa da luz através do seu amigo. O paladino então diz que vai agir como um elo para que Menel volte a formar laços com os deuses. Ele então ora por ele em nome da deusa Gracefell, suplicando que a divindade ande sempre ao seu lado e ilumine seus caminhos. O elfo então jura que de agora em diante será alguém mais bondoso e protegerá a todos que precisarem de ajuda. Os dois voltam para a vila e retornam para a festa, e em seu pensamento, Will fala para Mary e Blood que acredita finalmente ter encontrado alguém para chamar de amigo. No dia seguinte, os moradores da vila estão começando a trabalhar na sua reconstrução. Percebendo que seu gado e suas ferramentas foram levadas, resolvem ir para White Sails para comprar mais. Will ouve a conversa e pergunta o que é White Sails. Os trabalhadores e Menel ficam espantados ao ouvirem aquela pergunta, mas o meio-elfo conta para o garoto sobre o lugar. Ele fala que aquele local serviu como ponto de refúgio para os seres humanos na guerra que aconteceu há 200 anos atrás, onde envolveu os 100 heróis, e imediatamente o paladino lembra que essa história faz parte do passado de Blood, Mary e Gus. Após isso, ele chama seu amigo para explorar algumas ruínas, e o que acharem dividirão por igual. Depois de conseguirem realizar suas expedições em templos antigos, os dois amigos caminham de volta para o vilarejo, felizes, afinal conseguiram dinheiro suficiente para comprar gado e novas ferramentas para trabalho. Entretanto, são surpreendidos por um grito de alguém que estava também naquele lugar. Ambos se deparam com um macaco gigante correndo atrás de um velho senhor e uma garotinha. A menina acerta uma pedra no gigante para salvar seu colega, então o monstro começa a vir em sua direção. Já encurralada, ela percebe que alguém entrou na sua frente para protegê-la. Will então se vê frente àquele macaco e se lembra dos treinamentos com Blood, que o ensinou no passado, onde em uma luta perde o primeiro que desviar seu olhar do oponente. O garoto nesse momento fixa seus olhos no adversário e o macaco
vai embora intimidado. A garotinha fica admirada com sua coragem e fala que seu nome é Robina Goodfellow, mas poderia chamá-la de Bee, uma trovadora que dança e canta onde o vento a levar, e em seguida apresenta o outro sujeito que a estava acompanhando. Seu nome era Antônio, um vendedor ambulante. Menel se apresenta e pergunta se a dupla não possui algum tipo de escolta, mas o senhor responde que eles acabaram fugindo quando se depararam com um perigo. O elfo ri da situação e diz que ele foi bem ingênuo, mas que eles poderiam ajudá-los como escolta, entretanto estavam devendo uma. O mercador então pergunta o que o jovem quis dizer com aquilo. O garoto então responde que precisa comprar vacas e cavalos em White Sails. O vendedor entende a situação e garante para o rapaz que quando chegarem na cidade, irá levá-lo em um lugar perfeito para fazer suas compras. Assim o grupo segue junto para o seu destino. Ao chegar em uma vila, Bee começa a realizar sua apresentação e atrai uma grande quantidade de pessoas ao seu redor. Antônio fica próximo ao show, vendendo seus produtos, e Menel entende como funciona o sistema de parceria dos dois. A garotinha chama a atenção de todos e nesse momento o senhor vende suas mercadorias para os cidadãos. O mercador então chama Will e pergunta se ele consegue curar qualquer doença com seu poder, e o garoto afirma que sim, mas ainda é um aprendiz. O senhor então pede que ele cure o ferimento que estava no braço de uma criança, e assim ele faz, dizendo que não recebia dinheiro por aquilo, mas que poderiam comprar algo com o mercador como forma de agradecimento. A jornada do grupo então continua por semanas até se depararem com um caminho de trigo, e ali perto resolvem descansar. Bee tem a ideia de cantar uma de suas trovas e todos começam a ouvi-la. Quando Will começa a escutar aquela música sobre 3 heróis que salvaram um vilarejo de um monstro, deduz que se trata de uma aventura muito antiga de Blood, Mary e Gus. Antes de serem conhecidos como heróis, os amigos viajavam juntos e foram os responsáveis por derrotarem um Wyvern que ameaçava os habitantes daquela vila. Os aldeões escolheram uma bela meio-elfa para ser sacrificada a fim de apaziguar a ferocidade do demônio. Mary, ao saber disso, fala que devem salvar a garota. Blood questiona se vão pagar pelo serviço e Gus fica calado. Naquela noite, um garoto bate em sua porta e oferece uma pequena quantidade de moedas para salvarem sua amiga das garras da criatura. O guerreiro diz que aquilo não será o suficiente, mas o jovem responde que coloca a própria pele à venda para conseguir paz na sua vila. Olhando aquela atitude nobre, os futuros heróis se mobilizam e aceitam matar o demônio voador. Wyvern se aproxima para matar o sacrifício que lhe foi oferecido, mas é preso por uma magia de Gus, amarrando a besta com um selamento. Mary, que estava disfarçada como tributo do monstro, toma a frente e ajuda seu amigo. Assim ambos conseguem imobilizar a criatura no chão. É nesse momento que Blood avança em alta velocidade e com apenas um golpe de sua espada corta a cabeça da enorme criatura. Depois de tudo aquilo, os heróis devolvem o dinheiro do garoto, acrescentando uma quantia a mais. O jovem diz que não pode aceitar, mas Mary lhe responde que devem cuidar um do outro e assim seguirem seus caminhos juntos. O menino então viaja para outra vila ao lado de sua amiga meio-elfa, enquanto o grupo segue para sua próxima jornada. Bee anuncia que esse é o fim da música, mas tem outra história para contar. É sobre o Conde Dagger, do reino Ferel. Seu nome real era Wizard Dagger. Em sua mansão há uma meio-elfo que está esperando por alguém que conheça o nome verdadeiro do sábio, para que um dia retribua a ajuda que tiveram e devolvam aquele dinheiro. Will se emociona com a história, porque ainda há muitas pessoas no mundo que se lembram dos feitos dos heróis, e sabendo disso, o garoto fica extremamente feliz, pois suas memórias serão eternamente relembradas. Na manhã seguinte, o paladino estava treinando e naquele instante o mercador Antônio se aproxima para conversar com o rapaz. Percebendo que o jovem tinha uma alma bondosa e luta pelos mais fracos, pergunta ao garoto o que ele desejava, mas o menino não consegue dar uma resposta assertiva de começo, mas ao final do diálogo ele diz que deseja ter amigos, apenas amigos ao seu lado. Tonio, ouvindo aquilo, se alegra, pois acredita que ele fará sim muitos amigos ao longo de sua jornada. O grupo então mais uma vez parte em sua caminhada e no percurso acabam sabendo que a cidade de White Sails está sendo governada por um novo líder e a situação política do lugar parece ser complicada de se entender. Bee então chama Will e traz o garoto para observar a maravilhosa vista daquele povoado, que tanto ouviu falar. Enfim, ele sabe o motivo pelo qual sua família se sacrificou. O grupo finalmente chega à cidade destino e começam a explorar todas as áreas. Visitam lojas de joias, a piscina e sauna da cidade, onde Will finalmente conseguiu tomar um banho, já que durante toda a sua viagem o garoto usava magia de purificação em seu corpo. O mesmo também ficava espantado, pois pela primeira vez conheceu os postes de luz da cidade. Afinal, no templo em que vivia não existiam todas essas funcionalidades. Os aventureiros se reúnem em um restaurante e o paladino enfim consegue comer pela primeira vez uma boa refeição, desde que saiu em sua jornada. Antônio fala que a próxima parada é o templo da cidade, onde o menino deveria prestar suas orações para sua deusa. Ao chegar no local, Will tem problemas para realizar suas preces. O funcionário do lugar afirma que os sacerdotes da divindade da luz são bastante incomuns naquela região, portanto o jovem terá que passar por uma detecção de oração de fé para comprovar sua
lealdade. O paladino então se encontra com o padre Bagley, que coordena aquele templo. O menino se apresenta e explica toda a situação pra ele. O seu superior então pede que ele confirme sua lealdade a Gracefield, e assim ele recita os ensinamentos que recebeu e finalmente tem seu nome anotado no livro de registro e conclui sua oração. Em uma estalagem que lhes foi concedida no templo, o grupo conversa sobre o chefe daquele lugar e suas atitudes suspeitas, mas nesse exato momento são surpreendidos por um Wyvern que está atacando e trazendo caos para toda a cidade, deixando várias pessoas gravemente feridas com seus ataques de fogo. Will corre para o alto do templo e conjura sua magia de eletricidade em direção ao demônio, mas acaba errando seu alvo. Ele se frustra, pois aquele é o seu feitiço de maior alcance. Quando estava prestes a tentar conjurar novamente, Menel aparece ao seu lado e discute com o rapaz para ele ter mais controle de si mesmo. Dessa forma, o garoto pede que seu amigo lhe ajude conjurando suas fadas e fala para Bee e Antônio ficarem responsáveis por trazer as pessoas próximas àquele lugar para dentro do templo. Will conjura uma teia de aranha elétrica que é levada até a criatura pelas fadas do garoto elfo. Essa junção de poderes, ao chocarem com o demônio, causa um dano moderado, mas ainda não é o suficiente para derrotá-lo. Wyvern, identificando seus inimigos, voa em alta velocidade na sua direção. O paladino então sabe que é o único que pode acabar com toda aquela situação. Dessa forma, ele ora para Gracefield em busca de proteção para todos os que estão naquele templo, e depois de sua oração, uma barreira mágica é formada ao redor de todo o lugar, impossibilitando do monstro atacá-los. Entretanto, usando sua força obscura, a criatura destrói a proteção, mas rapidamente é contido por Will, que usa sua magia para amarrar o demônio. Dessa forma, a besta finalmente cai no chão, e o paladino conjura seu feitiço de aceleração para enfim conseguir golpear o corpo do demônio com sua lança, mas ainda assim não consegue matar. Lembrando dos ensinamentos de Blood sobre usar a violência no momento certo, o garoto então se segura no Wyvern e o aperta com todas as suas forças até quebrar seu pescoço, dando um fim a toda aquela onda de destruição. O jovem é aplaudido por todos os moradores e felizmente recebe o título de Matador de Wyvern. Assim, Will se lembra de seus heróis e acredita fortemente que está seguindo o mesmo caminho que eles. Enquanto todos estavam ajudando a remover os destroços da cidade, um mensageiro se apresenta para o paladino, dizendo que o príncipe governante deseja vê-lo. Ao chegar no palácio real, o garoto se apresenta ao governante Ethelbald e imediatamente é questionado sobre a forma como derrotou o monstro. O príncipe pergunta se ele recebeu ajuda para conseguir matar o demônio, mas o menino diz que foi ele o responsável por todas as magias e que recebeu a ajuda de Meneldor, que invocou suas redes para ajudá-lo. Entendendo a situação, Ethelbald se curva diante de Will e o agradece em nome de todos os habitantes de White Sails, e assim questiona o garoto sobre o que desejaria como recompensa. O menino então o informa sobre a situação da Floresta das Fadas e os repentinos ataques de demônios às vilas, pedindo para que o governante envie tropas para acabarem com aqueles monstros. O príncipe então diz que aquele pedido não é impossível, mas não poderá realizá-lo, afinal enviar seus soldados para a floresta deixaria a cidade sem proteção. Por isso, Will tem a ideia de pedir permissão para que ele forme um grupo de soldados e mercenários com seu próprio dinheiro, a fim de destruir os demônios da fortaleza. Ethelbald estuda a possibilidade desse pedido, já que dessa forma poderia considerar a opção de até matar o paladino. E agora, galera, acreditam que o Will será capaz de formar um exército para combater os demônios da floresta? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!